Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de normalização de trabalhos acadêmicos. Estamos trabalhando com NBR 6023, elaboração de referências. Essa terceira aula, ela está dividida em duas partes, certo? Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com autor-entidade, autoria desconhecida, vamos relembrar, né, com base em alguns exemplos de monografia no todo, e aí considerando os livros, parte de monografia, considerando os capítulos de livros, e trabalhos apresentados em eventos na segunda parte dessa aula 3. Revisando, né, o que é que a norma considera como monografia no todo. Livros, folhetos, manuais, guias, catálogos, enciclopédias, dicionários, trabalhos acadêmicos, projetos de pesquisa e relatórios técnicos. Ainda revisando os elementos essenciais: autor, título, edição, se houver, e a partir da segunda, né? Local, editora e data de publicação. Elementos complementares: número total de páginas, ISBN, notas ou observações. Lembrando que o número de páginas se torna um elemento essencial, um elemento obrigatório, quando você referenciar capítulos de livros. Ao optar pela utilização dos elementos complementares, eles devem ser incluídos em todas as referências da lista. Você deve seguir essa uniformidade, certo? Passando aqui para o primeiro modelo de referências, nós temos uma autoria e entidade, né? Uma instituição que é responsável pela obra. Então, a entrada será dada pelo nome dessa instituição. Nesse exemplo aqui que nós trouxemos, nós temos a American Psychological Association e o título da obra, né? Manual de publicação da APA. Especifiquei a pessoa que traduziu, então eu coloquei tradução dois pontos André Bueno. A qual edição ela se refere, então é a sexta edição, 6 ponto, espaço ED ponto, e na sequência o local de publicação, a editora e o ano. Nesse mesmo exemplo, e aí isso vale para outros tipos de referências, né, com que você se deparar, que seja autor-entidade ou mesmo autor pessoal, você pode colocar ao final, né, depois do ano de publicação, o título original da obra, dessa forma aí, como está aí no exemplo. Então, eu dei toda a entrada, né, pelo nome da instituição, coloquei o título, coloquei o responsável pela tradução, a qual a edição se refere, a cidade, a editora, o ano, e na sequência eu especifiquei tradução de, e aí coloquei o título original da obra, certo? A norma, ela permite que você possa construir a referência nesse modelo também. Passando aqui a forma como a autoria e a entidade deve ser citada no decorrer do trabalho, certo? Eu especifiquei aí uma citação, né, desse manual da APA, enquanto plágio refere-se à prática de reivindicar a autoria pelas palavras, ideias e conceitos dos outros. O autoplágio refere-se à prática de apresentar um trabalho próprio, já publicado, como se ele fosse novo. E aí, na minha citação, na menção da fonte, eu vou colocar da mesma forma como eu dei a entrada ao final do trabalho. Eu vou dizer qual é a instituição que é responsável, né? E aí eu coloquei a American Psychological Association, vírgula, o ano de 2012, vírgula, página 198, por se tratar de uma citação direta. Ainda com base nesse mesmo exemplo desse manual da APA, eu trouxe na versão em inglês, na versão original, né? Isso aqui para ilustrar, se você tiver acesso a uma publicação original e não publicação traduzida. Então, você vai especificar na referência a publicação original. Aí eu trouxe para ilustrar, né? American Psychological Association, o título em inglês, a edição em inglês, o local e o ano de publicação. Há duas observações a serem feitas aqui nesse exemplo. A forma como você vai especificar a qual edição aquela obra se refere na língua inglesa e a partir da segunda edição. Então, nós temos aqui a forma correta de se colocar, né? A segunda edição em língua inglesa, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta edição, no caso aqui desse manual da APA em inglês. Uma outra observação importante, aí vale para outros exemplos de referências também, certo?
Washington, vírgula, DC, vírgula, o ano de 2010. Vejam aqui que eu omiti qual é a editora responsável pela publicação. Isso porque a responsável pela edição do material é a mesma responsável pela autoria. Então, a norma me diz para eu separar apenas por vírgula o local e o ano e omitir quando se repetir, né? Nesse caso, quando a mesma instituição responsável pela autoria for a mesma instituição responsável pela edição do material, eu vou especificar apenas cidade, vírgula, no caso aí de si, por ser um padrão do inglês, né? Vírgula 2010. Então, a editora não é indicada quando for a mesma instituição responsável pela autoria, certo? Passando aqui para um outro modelo de referência, nós temos as coleções em volumes, tá? E aí eu vou iniciar com a seguinte observação. A forma de entrada. Nós temos algumas instituições, né, algumas entidades que têm uma denominação genérica. E aí o nome ele é dado, a entrada, né, no caso da referência, é dada com base no nome da jurisdição geográfica a qual ela pertence. Então aí nós temos esse caso aí do Ministério da Educação. Eu preciso especificar antes a qual país que se relaciona. Então eu coloquei Brasil. Brasil, ponto, Ministério da Educação. Se fosse a Secretaria da Educação de Fortaleza, a entrada seria por Fortaleza, né? Fortaleza, ponto, Secretaria da Educação. Se fosse do Ceará, a entrada seria por Ceará. Ceará, ponto, Secretaria da Educação. E aí na sequência vem o título da obra, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, o local de publicação Brasília, dois pontos, o INEP, que é a editora responsável, vírgula 2015. Depois da data de publicação, e aí no caso de coleção em volumes, a norma nos orienta a especificar a qual volume nós recorremos para embasar aquele trabalho. Nesse primeiro exemplo, ao final, né, 2015, ponto, eu especifiquei 5 volumes. Eu estou dizendo que no meu trabalho eu me embasei nos 5 volumes dessa coleção, certo? Mas aí existe essa outra forma aqui de você especificar, que consta aqui nesse segundo exemplo, né? Ao final, depois de 2015, ponto V.5, eu estou especificando que eu me basei apenas no volume 5. E aí você ainda pode complementar, né? A norma permite que você complemente como nota, que é o caso aí do terceiro exemplo. Depois de 2015, ponto, eu digo que eu me basei no volume 5 da obra, né, da coleção, coloquei um ponto e especifiquei qual é o título daquele volume. E aí por isso que tem avaliação em loco, referenciais no âmbito dos sinais, certo? Então, nesse exemplo aí, nós abordamos a coleção em volumes e a entrada por autor e entidade, certo? Quando se tratar de documento eletrônico, ao final da referência nós colocamos disponível em, e aí o link de acesso, e na sequência, data de acesso, né, com o dia, o mês e o ano, certo? Nesse exemplo aí nós trouxemos a entidade do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ponto, normas de apresentação tabular, ponto, especifiquei que é a terceira edição, mais uma vez, ó, Rio de Janeiro, vírgula, 1993. A instituição responsável pela edição dessas normas é a mesma responsável pela autoria. Então, eu não preciso repetir como editora, basta colocar a vírgula e o ano de publicação ao final. Especifiquei que é um documento eletrônico, né, ponto disponível em, o link de acesso, ponto, acesso em 14 de junho de 2017. Na citação, segue esse padrão. De acordo com as normas de apresentação tabular, e aí eu especifico qual é a fonte, e eu coloco por extenso, certo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vírgula, o ano, vírgula, a página. E aí eu descrevo aí a citação. Recomenda-se que uma tabela seja elaborada de forma a ser apresentada em uma única página, certo? A entrada é por ordem direta
porque se trata de uma instituição reconhecida, né? É o mesmo caso de universidade. Se você tiver um documento da Universidade Federal do Ceará, a entrada na referência vai ser por Universidade Federal do Ceará, Universidade de São Paulo, da mesma forma, Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Vai seguir esse padrão, ok? Nesse próximo exemplo, nós fizemos aqui uma mistura, né? Tem o autor pessoal e tem o autor entidade, que é o responsável por toda a obra. Então, eu recorri ao texto do Armando Malheiro da Silva, a um capítulo de livro, né? Intitulado Documento e Informação, as questões ontológica e epistemológica. Coloquei o IN em itálico e eu especifiquei a entidade responsável pela obra no todo, que é o Departamento de Ciências e Técnicas do Patrimônio. E aí você coloca por extenso, dessa forma como está aí. E na sequência, o título da obra: Estudos em homenagem ao professor Dr. José Marques, ponto, a cidade, né? Cidade do Porto, dois pontos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que é responsável pela edição, vírgula, o ano 2006. Coloquei o ponto, especifiquei o volume de que trata, né? Onde se encontra esse texto, e eu coloquei volume 1. Se você colocar o V ponto espaço no seu editor de texto, possivelmente vai ficar maiúsculo. Aí você dá um Ctrl Z e ele volta ao padrão que a norma exige, certo? E aí eu coloquei o V.1, vírgula, página inicial e página final. Página 327 até a página 355. E aí eu ainda mencionei que se trata de um documento eletrônico, portanto eu coloquei disponível em, acesso em, para remeter o leitor ao link, certo? Na citação, como se trata de um capítulo de livro, eu vou dar a entrada na citação pelo Silva, da forma como está especificado, certo? Silva 2006, no início da sentença, né? Ou Silva 2006, se eu optar por mencionar ao final da minha sentença, né? Lá no corpo do texto, certo? Seguindo, nós temos os casos de autoria desconhecida. E aí eu trouxe aqui um exemplo de livro no todo. O Almanaque Cultural do Tocantins, ponto, Palmas, dois pontos, Secult, vírgula, 2000, certo? Qual a primeira observação importante a se fazer nesse caso? Quando eu tiver uma autoria desconhecida, a minha entrada vai ser pelo título. E aí eu coloco em caixa alta essa primeira palavra do título, no caso aqui, almanaque. Se antes da palavra almanaque houvesse um artigo definido ou indefinido, esse artigo também iria para a caixa alta, né? Acompanharia, então, ou almanaque ou um almanaque. As duas palavras ficarão em caixa alta nesse caso, certo? Na citação, o tombamento é uma das formas possíveis de preservar os bens do nosso patrimônio cultural. E aí, como se trata de uma entrada pelo título, a norma me permite colocar apenas a primeira palavra seguida de reticências, da forma como está destacado, certo? Então, eu mencionei almanaque, reticência, vírgula, o ano, vírgula, a página, por se tratar de uma citação direta, certo? Trouxe aqui, com base nesse mesmo exemplo, outras observações importantes que a NBR 6023 aborda. São os casos se o local e a editora também forem desconhecidos. E aí eu me utilizei desse exemplo aí, né, de Almanaque Cultural do Tocantins, levantando a hipótese de que o local não fosse especificado ou a editora não fosse especificada, no caso de ambos não serem especificados na obra. Então, nesse primeiro exemplo dessa observação, né, a entrada por almanaque, então, portanto, pelo título, né, Almanaque Cultural do Tocantins, ponto. Coloco a expressão sine loco, e aí eu coloco em itálico e entre colchetes, né, a abreviatura da expressão, S.L. Na sequência, depois do colchete, né, fechando os colchetes, dois pontos, Secult, a editora, vírgula, o ano 2000. No caso de não ser identificada a editora, segue esse segundo exemplo, tá? Palmas, dois pontos,
sine nomine, e aí eu coloco dessa forma aí, o S.N em itálico e entre colchetes, vírgula, o ano. Se a obra não me especificar nem o local de publicação, nem a editora, vem dessa terceira forma aí, tá? Entre colchetes, S.L. dois pontos, espaço S.N de sine nomine, né? Ponto, fecha o colchete, vírgula, ano de publicação, certo? Seguindo aqui para a nossa última observação dessa primeira parte da aula 3, os casos de cidades homônimas. Nesses casos em específico, nós acrescentamos a sigla do estado ou o nome do país que se relaciona ao local, certo? Então, nós temos aí Cascavel, Ceará, Cascavel, Paraná, Eldorado, Estados Unidos, Eldorado, São Paulo, Juazeiro, Bahia, Juazeiro, Piauí. Em algumas publicações, Brasília também, né? Segue o padrão de colocar Brasília, vírgula, DF, que é Distrito Federal. Tivemos aí como exemplo também o início da aula, né? De Washington DC, também é um padrão que já se segue, e aí na sequência vem o ano de publicação. Tá? Na parte 2, aqui estão as referências, né, dessa aula. Na parte 2, nós vamos revisar um pouco da entrada por autor pessoal e por autor entidade em trabalhos apresentados em eventos. Ok? Até a próxima aula. Olá pessoal, vamos dar início à segunda parte da aula 3 da NBR 623, elaboração de referências. Na aula passada, né, na primeira parte dessa terceira aula, nós vimos pontos relacionados à autor-entidade, alguns exemplos de autor pessoal, autoria desconhecida e algumas observações importantes em questão de localização, né, local de publicação não indicado, assim como editora também não presente na obra, certo? Nessa segunda parte, nós vamos enfocar nos trabalhos apresentados em eventos. E aí, o que é que a norma considera como trabalhos apresentados em eventos? Os congressos, seminários, simpósios, colóquios, fóruns, encontros, reuniões, videoconferências e a forma, né, de como essas publicações são especificadas, né? Elas estão em formato de anais, atas, resumos, cadernos de programação, tópicos temáticos, etc. Seja no formato impresso, seja no formato eletrônico, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação. Os elementos essenciais e a estrutura para a referência de um trabalho apresentado em evento, certo? Se tiver uma autoria pessoal, segue esse mesmo padrão de sobrenome, vírgula, nome, o título do trabalho na sequência, o IN em itálico, dois pontos, o nome do evento em caixa alta, vírgula, o número da edição do evento seguido de ponto, e aí se o número dessa edição vier em algarismos romanos, você vai ter que especificar em algarismos arábicos, vírgula, o ano de realização, vírgula, a cidade, ponto. O título do documento, seguido de 3 pontos e em negrito, e aí vai entrar se vai ser anais, se vai ser atas, se vai ser resumos, conforme aqui os exemplos que nós vamos ver, certo? E na sequência, se foi publicado, a cidade, 2 pontos, editora, se houver, vírgula, o ano de publicação, que pode coincidir ou não com o ano de realização do evento, certo? Na sequência, página inicial e página final. Nos primeiros modelos aqui de referências, nós temos os anais de eventos no formato impresso. E aí eu trouxe aqui um exemplo dos eventos de extensão do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Eu tive acesso a esse trabalho, a esse texto, da Eveline Stella de Araújo. Então, eu dei a entrada por Araújo, né? Araújo, vírgula, Eveline Stella de, o título do trabalho apresentado no evento, Medicina e Religião, 2 pontos, o subtítulo, Estudo sobre a prática médico-espírita, ponto, o IN, e aí eu indiquei
o nome do evento. Percebam que não se trata especificamente da nomenclatura de congresso, né, de simpósio, né? É tido mesmo como eventos de extensão do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Vírgula, não especificava no documento o ano de edição do evento, então eu omiti essa informação, coloquei apenas o ano de realização, 2005, vírgula, Curitiba, ponto. E aí especifiquei que se trata dos anais, né? 3 pontos, Curitiba, local de publicação dessa vez, 2 pontos, a sigla do departamento, o FPR, vírgula, o ano de publicação, que difere do ano de realização, né? No caso aqui é 2006, ponto, página inicial e página final. Na citação, obviamente, eu vou citar como Araújo, seja dessa primeira forma, se eu optar por citar no início da minha sentença lá no corpo do texto, Araújo 2006, ou dessa segunda forma, se eu optar por mencionar a fonte ao final da frase. Certo? Trabalhos apresentados em eventos, anais de eventos online. Eu tive aqui acesso a esse texto do Luiz Domingos Nascimento Neto, Repensando o Mulatismo Musical, Mulatos e Pardos Arrolados, a Prática da Música no Brasil entre os séculos XVIII e XIX. É o título do trabalho. Ponto em itálico, e aí eu coloquei em caixa alta o nome do evento. Seminário Internacional História e Historiografia, vírgula, a quinta edição, então eu coloco o número 5, ponto, vírgula, o ano de realização do evento, 2016, vírgula, local, Recife. A nomenclatura vai mudar. Eu vou acrescentar eletrônicos, eu vou dizer que se trata de anais eletrônicos, né? Por se tratar de um documento online. Então fica dessa forma aí. Anais eletrônicos, seguido de 3 pontos. Recife, 2 pontos, foi publicado, editora UFPE, vírgula 2016, e na sequência a página inicial e a página final do texto, né? Depois, na sequência, disponível em o link, ponto, acesso em, dia, mês e ano. Na citação, Nascimento Neto 2016 ou Nascimento Neto 2016. Análise de eventos online, mas com o tema do evento. É uma outra possibilidade que você tem de referenciar, certo? E aí eu peguei aqui o mesmo exemplo. A publicação do Luiz Domingos do Nascimento Neto, repeti aqui o título do trabalho, qual evento que se trata, a edição, né, de realização do evento, o ano e o local. E aí, em vez de eu colocar o tipo, né, do documento, que se trata de anais eletrônicos, eu optei por colocar o título do evento. A norma permite isso. Então, o título do evento que vem em destaque tipográfico, no caso aqui negrito, a história na encruzilhada dos tempos. E aí, na sequência, coloquei local, editora, ano, página inicial e final, disponível em e acesso em. Análise de eventos online com o tema do evento e ISBN. Há casos em que os anais vêm com ISBN. E aí é opcional eu colocar essa nota. E aí eu trouxe o mesmo exemplo. Luiz Domingos Nascimento Neto, toda a referência com o tema do evento em negrito. E aí, ao final da paginação inicial, né, e de início e fim, eu coloquei o ISBN da obra como um elemento complementar, certo? Análise de eventos em CD-ROM. E aí eu peguei esse texto aqui do Arthur Viana do Nascimento Neto e da Hebe Macedo de Carvalho. Alternância dos modos indicativo e subjuntivo na fala culta de Fortaleza. O IN em itálico e em caixa alta o título do evento. Semana Acadêmica dos Cursos de Letras Noturno da UFC, vírgula, segunda edição, 2 ponto, vírgula, 2016, vírgula, local que é Fortaleza. Especifiquei que se trata de anais. Anais, seguido de 3 pontos, Fortaleza, 2 pontos, Departamento de Letras da UFC, vírgula, o ano de 2016, página inicial, página final e na sequência eu especifico que se trata de um CD-ROM. São os anais disponibilizados em um CD-ROM. Na citação, Nascimento Neto e Carvalho 2016 ou Nascimento Neto, ponto e vírgula, Carvalho, vírgula, 2016.
Há casos também de análise de eventos em CD-ROM com o tema do evento e ISSN, que aí se aplica a esse mesmo exemplo anterior. Então, em vez de eu colocar análise em destaque, eu optei por colocar o título do evento, a formação do profissional de letras, a norma me permite. E aí, na sequência, o local, a instituição responsável pela edição do material, o ano de publicação, a página inicial, página final e na sequência especificando que trata de um CD-ROM e em seguida o ISSN atribuído àquele material, certo? Há casos também de caderno de programação e resumos. E aí também entra, né, nessa categoria de trabalhos apresentados em eventos. Eu tive acesso a esse trabalho da Ana Carolina Correia Almeida, e aí eu dei entrada por Almeida, vírgula, né, Ana Carolina Correia, seguido do título do trabalho, o ensino de inglês através da música, descobrindo caminhos. Ponto, o in em itálico, o título do evento em caixa alta, Fórum de Linguística Aplicada em Ensino de Línguas, vírgula, quarta edição, portanto 4 ponto, vírgula, 2014, vírgula, Fortaleza. E aí qual o tipo do documento? Caderno de programação e resumos, seguido de 3 pontos. Fortaleza, 2 pontos, UFC, vírgula, 2014. E a página que eu tive acesso a esse resumo, né? Que é página 311. Coloquei uma nota especificando os responsáveis pela organização do material. E aí eu inseri a organização, 2 pontos, Eulália, Vera Lúcia Fraga e Marcelo Robson Silva Viana, na citação Almeida 2014 ou Almeida 2014. Aqui estão as nossas referências. Usem o espaço dos comentários para dúvidas, para esclarecimentos e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!